Fala galera, hoje no Resumindo Animes, eu vou continuar a falar sobre o anime de aventura chamado Goblin Slayer, onde um aventureiro famoso por caçar goblins se une a um anão, uma elfo, um homem lagarto e uma sacerdotisa, em busca de livrar a terra das criaturas verdes. Essa é a terceira parte dessa aventura. Caso você não tenha visto as outras partes, dá uma conferida aqui no card, na playlist de Goblin Slayer do canal. Começamos vendo um menino falando com seu mestre, enquanto ele atira pedras no garoto. O mestre fala para ele sobre o dia em que sua irmã foi morta por goblins, e o fato dele ter ficado parado e não ter feito nada. Em seguida, vemos o mestre do garoto, uma criatura com aparência bizarra, que o propõe um enigma, e diz que se ele não responder rapidamente, irá morrer. Então, duas perguntas são feitas, e o garoto responde com êxito. Na terceira pergunta, no melhor estilo Hobbit, o mestre pergunta o que há em seu bolso. Após isso, passamos para o Goblin Slayer deitado em uma cama com Ona Shinkan. Ao se levantar e cobri-la, a donzela da espada aparece. A mulher pergunta como foi para o homem dividir a cama com ela e a jovem, e ele responde que nada mal. O aventureiro pergunta para a donzela da espada se aquilo era o milagre da ressurreição, conseguido dividindo a cama com uma virgem, e ela confirma que sim. A mulher comenta que infelizmente ela não pode ser mais considerada pura, e o homem pergunta se é por causa de goblins. A donzela da espada diz que sim, e lhe conta a história do que aconteceu há 10 anos atrás, quando ela foi capturada dentro de uma caverna. A donzela desabafa com o Goblin Slayer, e fala do medo que sente de goblins, por conta do acontecido, e o fato de ninguém a entender. Após isso ela vai embora. Momentos depois, a sacerdotisa acorda e fica constrangida com a situação, e o aventureiro fala para ela ficar tranquila, que não havia ficado nenhuma cicatriz da batalha em seu corpo. Logo depois, chegam ao quarto o anão, a elfo e o homem lagarto. O Goblin Slayer pergunta a eles como está o canário que havia comprado, e Osei-1D responde que o pássaro está bem, e completa falando que quem tinha ficado mal tinha sido ele, o que tinha feito Ona gritar de desespero. Isso faz com que a garota fique envergonhada. Tokage Soryo então fala algo sobre ir arrumando os equipamentos do Goblin Slayer, e Kohito Doshi o lembra que eles devem ir comer primeiro. A sacerdotisa lembra que eles tinham prometido comer juntos depois que tudo acabasse, e que promessas devem ser cumpridas. Então vemos eles comendo, e assim que terminam, Osei-1D anuncia que ela, Tokage Soryo e Kohito Doshi iriam explorar os esgotos, enquanto os outros dois descansam e reparam seus equipamentos. Passamos para o Goblin Slayer e Ona Shinkan andando enquanto conversam. Ele fala que vai dar uma olhada nas armas e armaduras, e a garota diz que vai tentar consertar a sua cota de malha que havia sido danificada. O homem fala para ela que é mais fácil comprar outra, mas a sacerdotisa diz que não quer comprar. O aventureiro pergunta o porquê, e Ona responde que aquela foi a primeira coisa que o fez elogiá-la, e ele diz que entende. Então ela vai até uma loja e pede a um balconista que conserte sua cota de malha. Um pouco depois, o Goblin Slayer aparece com uma sacola e pede que o homem conserte seus equipamentos o mais rápido possível. O balconista diz que para arrumar aquilo em tão pouco tempo iria custar caro, e o aventureiro lhe entrega uma bolsa cheia de dinheiro. Depois, ele vai olhar as espadas, e após gostar de uma, diz que ela é um pouco comprida, mas que vai encurtá-la ele mesmo. O balconista fala que assim ela só servirá para matar goblins, e o Goblin Slayer diz que é para isso mesmo que ele vai usá-la. Após isso, nós vemos Ona Shinkan indo comprar um sorvete. Ela prova um pouco e diz que aquilo era muito bom. Então o aventureiro pergunta ao vendedor como aquilo era feito, e após ele explicar, o Goblin Slayer compra um também. Os dois então vão tomar seu sorvete sentados em um banco, de onde podem apreciar o pôr do sol. Eles começam a conversar e o Goblin Slayer conta um pouco sobre o medo que tinha na infância, além de dizer que se sente grato por ter a ajuda da sacerdotisa. Tão logo eles terminam seus sorvetes, chegam Yari Tsukai e Majo. O lanceiro resmunga algo sobre o Goblin Slayer ser corajoso em ter desconvocado por meio de uma carta, e a feiticeira diz para ele se calar e que ela quem foi convocada, e que ele apenas tinha sido chamado para ajudá-la. Então Yari deixa cair o saco que estava carregando, e Majo pergunta o porquê do Goblin Slayer não ter comprado aquilo na Cidade da Água. O aventureiro responde que daquela cidade não funcionaria, porque ele precisava que fosse muito fino. Yari Tsukai pergunta para que ele precisava daquilo, e o Goblin Slayer diz que era para matar goblins. Nessa hora, vemos a garota da fazenda jantando com seu tio, quando ele fala para ela que o Goblin Slayer sai atrás dos monstrinhos verdes sem descanso, e que um dia ele não irá mais retornar. A garota responde dizendo que ele irá retornar sim, pois lá é um local muito importante para os dois. Voltando para o Goblin Slayer, nós o vemos com um grupo de aventureiros andando por um corredor, novamente no subterrâneo. Durante a caminhada, a sacerdotisa sugere que ele use uma pena em seu elmo, para ficar mais estiloso, e ele diz que isso não o interessa. Osei-1D então questiona o fato dele não ter levado uma tocha dessa vez, e ele responde que é algo que quer testar, e que o fogo atrapalharia. Então ele se vira para Tokage Soryo e pergunta qual era o problema que eles tinham relatado. Nesse instante, vemos ele mostrando um monstro com a forma de um olho gigante com tentáculos. Eles se aproximam da sala onde o monstro está, e o homem lagarto joga uma pedra próxima a ele, que rapidamente é desintegrada por um laser vindo do olho. Após
Após debaterem a melhor forma de acabar com a criatura, o Goblin Slayer fala sobre uma coisa que ele queria testar usando o saco que Yari Tsukai havia levado. Antes de prosseguirem, ele pergunta se eles não estão mais embaixo da cidade, e Kohito Doshi confirma que não. Em seguida, vemos a elfo correndo dentro da sala e desviando dos lasers, enquanto o anão faz uma magia para o olho gigante adormecer. Depois o aventureiro entra na sala e rasga o saco, liberando seu conteúdo, e nós ficamos sabendo que se trata de uma farinha. O local fica impregnado com o pó, e o homem manda que Yosei 1D atire uma flecha na criatura. Depois fala para a sacerdotisa que fecha a entrada com um feitiço de proteção. As duas obedecem, e após isso, vemos o guerreiro Dente de Dragão correndo em direção ao monstro, que lança o laser e faz com que a sala exploda, finalizando-o. Então Tokage Soryo questiona o Goblin Slayer sobre aquilo, e conta que o mesmo minerador que lhe contou sobre o canário também havia falado se houvesse um pó fino em um local fechado e acontecesse uma faísca, o pó pegaria fogo e explodiria. Ona Shinkan pergunta o que ele ia fazer caso isso não desse certo, e ele fala que eles teriam que atirar flechas do corredor e fugir repetidamente até que ele morresse. A elfo fala que assim ela quem teria o maior trabalho, e o anão zomba dizendo que talvez desse jeito ela conseguiria pôr alguma carne naquela carcaça. Yosei responde dizendo que ele que precisava de exercícios físicos, pois estava muito gordo. Isso arranca risadas da sacerdotisa. Então o grupo se depara com um espelho misterioso, e Ona Shinkan resolve ir até o espelho, enquanto Tokage Soryo a adverte para que não o toque. Mesmo assim, a jovem acaba tocando nele, e na mesma hora em que ela faz isso, a imagem do que parece ser outro mundo repleto de goblins aparece em seu reflexo. E eles percebem que aquele era o lar das criaturas e que o espelho se tratava de um portal, o qual alguém estava usando para convocar as criaturas e os dando armas. Além do que, o monstro olho gigante deveria ter sido colocado ali para protegê-lo. Nesse instante, eles começam a escutar barulhos de goblins se aproximando, e o Homem Lagarto sugere que a explosão os tenha alertado. Ona então pergunta ao Goblin Slayer o que eles irão fazer, e ele tem uma rápida lembrança do treinamento que teve quando era criança, e depois diz para ela não se preocupar, que aquilo não era um problema. Em seguida, os vemos se preparando para lutar e barricando a sala. Yosei 1D percebe a mão trêmula ao tirar uma flecha da aljava, e o Goblin Slayer a pergunta se ela irá conseguir fazer isso. A elfo responde que sim, e que ele se preocupasse em não ficar pregado na parede novamente, e o aventureiro responde que isso não estava nos planos. Após Tokage Soryo dizer que está tudo pronto, o cavaleiro pergunta à sacerdotisa quantos feitiços a garota ainda possui, e ela responde que só mais um. Então ele a pede que o guarde. Logo depois, o Homem Lagarto diz que tem 3 feitiços, mas um ele irá usar para invocar o guerreiro Dente de Dragão. E o Goblin Slayer fala que para que após invocá-lo, ele lhe dê um escudo e o peça para proteger Ona Shinkan. Depois é a vez de Kohito Doshi falar que possui 2 feitiços, e o cavaleiro manda que ele os guarde para ser o trunfo deles. A elfo diz que eles têm muita sorte por terem 3 feiticeiros no grupo, e depois pergunta o que ela deveria fazer. O Goblin Slayer responde que ela ficaria responsável por atrair o máximo possível de goblins e finalizá-los. Pouco depois, o Mordor começa a se aproximar e Yosei atira suas flechas, enquanto o Goblin Slayer atira pedras nas criaturas. Ambos finalizam diversos goblins que revidam atirando flechas na elfo e na sacerdotisa, mas elas são protegidas pelo guerreiro Dente de Dragão. Tokage Soryo tenta tirar o espelho do lugar no momento em que um Goblin campeão aparece. O Goblin Slayer, vendo isso, salta do lugar em que estava abrigado e parte para cima dos monstros, finalizando vários. Em seguida, ele atira uma aljava com flechas para Yosei, que tinha disparado todas as suas. A sacerdotisa então resolve se juntar ao Homem Lagarto em sua tentativa de retirar o espelho da parede. E o aventureiro, percebendo que eles precisavam de mais tempo, atrai a atenção do campeão, fazendo com que ele acerte diversos goblins enquanto tenta pegá-lo. Tokage Soryo e Ona Shinkan finalmente conseguem mover o espelho, e com a ajuda do guerreiro Dente de Dragão, o lagarto o move no momento em que o Goblin Slayer joga sua espada no Goblin Dragão. E Kohito Doshi lança uma chuva de pedras e faz com que tudo desabe, enquanto a sacerdotisa lançava o milagre da luz para cegar as criaturas. Depois que tudo acaba, nós vemos o local totalmente destruído, e os monstros mortos após terem sido soterrados. O grupo de aventureiros, no entanto, estava salvo embaixo do espelho, onde os pedaços do teto tinham atravessado o portal. Após sair debaixo do espelho, o Goblin Slayer caminha até onde a elfa está parada, e fala que não usou fogo, nem veneno, nem água ou explosões, e nesse momento ela sorri e o surpreende com um chute que o derruba. No momento seguinte, a donzela da espada está observando as 2 luas no céu, quando chega o Goblin Slayer e pergunta se ela sabia de tudo. Ela responde que sim e questiona como ele descobriu. O homem então fala que não descobriu nada e que pretendia perguntar aquilo para todas as pessoas que poderiam saber de algo. A mulher pergunta o porquê dele ter desconfiado dela, e o Goblin Slayer responde que há muitas razões. Depois disso, ele fala sobre o encontro com o crocodilo gigante não ter sido algo casual, e que ele seria um guardião dos esgotos. Por isso, não existiam missões para matar ratos gigantes, e os aventureiros evitavam o local. Após uma longa conversa, onde ela desabafa novamente sobre o medo que tem dos goblins por conta das atrocidades que sofreu nas mãos deles, a donzela da espada finalmente pergunta ao Goblin Slayer o
que ele irá fazer com ela. E o aventureiro responde que nada, porque ela não é um Goblin. Em seguida, ela fala que só queria que as pessoas a compreendessem, mas no fim ninguém a entendeu. E então sugere que ele fique com o espelho se quisesse, pois ele era muito valioso. Mas o Goblin Slayer diz que se livrou dele, para que outros Goblins não aprendessem a usá-lo. Ele informa que tamparam o espelho com concreto e o afundaram no rio, e que agora aquilo seria uma boa cama para um crocodilo gigante. Por fim, a mulher pergunta se ele vai salvá-la. O guerreiro diz que não, mas se ela precisa que ele mate alguns Goblins, é só chamá-lo. A donzela da espada questiona se ele matará os monstros, mesmo em seus sonhos. O aventureiro confirma e diz que irá, pois ele é o Goblin Slayer. Depois disso, vai embora enquanto ela chora agradecida. No corredor esperando por ele está Onna Shinkan, que o agradece por ter explicado tudo à donzela da espada. Depois disso, todo o grupo está reunido indo para casa. E Yosei 1D comemora o fato deles terem sobrevivido e ainda terem sido pagos. E o Homem Lagarto diz que não consegue esquecer o fato de terem desperdiçado um artefato como o espelho portal. Mas por fim, acaba dizendo estar satisfeito com o trabalho. Kohito Doshi diz que pensa apenas em comer algo com o dinheiro da recompensa. Nessa hora, a sacerdotisa vê uma pera caindo dentro da gaiola do canário. Ela a pega e prende no elmo do Goblin Slayer, que aparenta estar dormindo, mas subitamente acorda e assusta a garota. Após acordar, ele diz que quando voltar quer provar o doce gelado. Tokage Suryo pergunta se ele também poderia provar, e o Goblin Slayer diz que sim, deixando o lagarto bastante animado. O anão pergunta como ele vai fazer o doce gelado e ele explica. Terminamos com o Goblin Slayer pedindo que a elfa não o chute caso a sobremesa não fique do jeito certo, e ela respondendo que não irá chutá-lo se ele der um pouco a ela. Se você fosse um aventureiro, preferia ser um feiticeiro ou um cavaleiro? Me contem nos comentários. E se titãs colossais invadissem a sua cidade após destruir uma grande muralha, o que você faria? Quer dar uma olhada no que aconteceu? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.